O assunto é carnaval e hoje eu vou conversar com o sociólogo Antônio Matheus Soares. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. A gente vai conversar aqui sobre as mudanças, ou melhor, as transformações do carnaval ao longo desses mais de 60 anos. Por exemplo, Antônio, na década de 50, foi onde deu boom, Começou o carnaval de trio elétrico, criado por Dodô e Osmar. Então, assim, naquela época, o carnaval era exclusivamente do povo. Hoje em dia, continua sendo do povo? Há um conjunto de controvérsias, Mas antes de me ater à sua questão, Cláudia, que é muito interessante, pelos dilemas que ela traz eu vou falar conceitual o carnaval. É importante trazer à tona ou ressignificar o conceito de carnaval. Falar de carnaval é falar sobre a identidade de um país, é falar sobre a identidade de um povo. E desde o final do século XIX que se criou a necessidade de se refundar o nosso nacionalismo. Então o carnaval e o futebol, eles são colocados como elementos não só de convivência, mas como de afirmação de uma identidade. Então o carnaval, além de ser uma festa, é um momento de evasão, é um momento de transbordamento, é um momento de folia. E folia, que é uma palavra oriunda do francês, que vem de folie, é um momento de enlouquecimento, em que há uma transfiguração dos corpos, onde homem se veste de mulher e mulher se veste de homem, e você tem toda uma fantasia em torno do carnaval. Então é uma festa que marca a identidade de um povo. E em se falando do nosso carnaval, que é o maior carnaval do mundo, o que você constata no seu questionamento, porque é um questionamento que traz uma constatação, é algo bastante lúcido. Porque certamente nessas décadas de carnaval percebemos que é uma privatização do espaço público. Então o trio, que vinha a ser um trio para todos, uma festa democrática e que fazia uso do espaço da rua como um espaço público, nas últimas décadas sofre um processo de engessamento, de estreitamento e de privatização desse espaço. Há uma reprodutividade técnica que captura o carnaval como uma festa democrática e o transforma em um produto. Em um produto a ser vendido a depender da situação de classe. Então as pessoas mais abastadas, elas vão sair em blocos ou em camarotes, com artistas A ou B, que possuem um poder de fetichização e de atração maior. E as pessoas menos favorecidas pela lógica do capital, as de classe menos favorecidas, ficam à margem. Ficam, digamos assim, violentadas simbolicamente e fisicamente pela corda e pelos limites sociais. O carnaval, na perspectiva de ser uma festa democrática, na contemporaneidade, ele acaba expressando a segregação que existe nas cidades, a segregação que existe no shopping center, a cartografia que separa pobre de rico e as classificações sociais que são instituídas por uma sociedade capitalista. Então a sua pergunta, ela é lúcida. E isso poderia render uma série... A gente poderia conversar aqui meia hora sobre isso só. Mas, em síntese, há uma mudança sim, há uma transformação. O carnaval atual, ele se privatiza, ele não consegue manter essa democratização necessária, essa efetivação do espaço da rua como espaço público, como um espaço de convivência e de trocas e de felicidade. Agora temos o carnaval do capital, da indústria cultural. Agora a gente entra numa outra questão que também tem a ver com isso, Assim, o axé, mudou ao longo desses anos, a música baiana, melhor dizendo. Então o axé, que inclusive fez 30 anos, aniversário de 30 anos, o axé de Luiz Caldas, Durval Leles, Sarajane, que foram pioneiros, nesse ritmo, assim, passou por uma transformação. Hoje a gente encontra o quê? Um pagode na Bahia, um ritmo mais frenético, mais rápido, e assim, que estimula um pouco também essas letras de duplo sentido. Então, assim, na sua opinião, esse ritmo mais pesado estimula também a violência? Olha só, a música, ela contém em si uma liberdade criadora, um potencial de desenvolvimento criativo. Então, cada artista, ele sofre metamorfoses em seu processo de criação. Então, há uma liberdade artística e poética que deve ser resguardada na música. Contudo, é importante se perceber que há algumas degenerações, há algumas músicas que fortalecem determinados estigmas. E o que você coloca faz muito sentido quando analisamos determinadas músicas que vulgariza ou que estigmatiza o papel da mulher ou a mulher.
Então isso acaba por criar uma situação danosa às representações sociais. Mas, ao que se trata da evolução do axé, isso é algo corriqueiro das relações, né? A música evolui como o ser humano evolui. Mas o que devemos estar atento são as deformações. O nosso cuidado enquanto cidadão é para estar atento às deformações. E nessas deformações temos determinadas músicas, determinadas batidas que excitam a violência. Porque a música trabalha com o emocional, um emocional que é potencializado pelo da folia, da loucura. E isso trava uma relação que é totalmente exacerbada com o uso de álcool e de substâncias alucinógenas no carnaval. Isso que eu ia falar, né, Antônio Matheus? Assim, como também evitar a violência se o Carnaval de Salvador é patrocinado por cervejarias? Então, é algo também difícil, você não acha? Na verdade, como eu disse anteriormente, eu utilizo um conceito do Roberto da Mata. O carnaval é um espaço de inversão e de transfiguração de comportamentos. Entretanto, a gente não pode compreender essa transfiguração de comportamento como um momento de esbanjamento de força. E o esbanjamento de força, o uso da força desmedida, acaba se instituindo em ações violentas e potencializadas pelo álcool. Então é necessário o quê? É necessário, obviamente, um trabalho mais eficiente da polícia, né? É necessário uma conscientização que essa festa não é uma festa para trocas, digamos assim, de agressões, mas é uma festa de comemoração da existência, de comemoração da vida, né, das relações. Então é importante perceber isso. Agora, em relação às cervejarias, hoje é quase difícil você conceber uma festa, uma realização tão cara como o carnaval, sem patrocínios de determinadas empresas. Porque, como eu disse antes, há uma captura da reprodutividade técnica de uma indústria cultural. Uma indústria cultural que fetichiza tudo e que vende essa fetichização de formas parceladas. Observe que há hierarquização no horário que os artistas saem. Observe que há hierarquização em relação aos camarotes, em relação ao território, ao espaço da rua que cada um ocupa. Então isso acaba por reproduzir a força de quem tem mais, de quem paga mais. E nessa lógica, as empresas que patrocinam o carnaval acabam por, digamos assim, fazer parte dessa indústria cultural, que tem dois lados, né? O lado de uma apropriação indevida, mais um lado que é como se fosse uma das poucas alternativas que temos para que essa festa se realize. Há uma contradição muito grande no carnaval, né? Ao passo que o carnaval ele se realiza, ele não pode deixar de se realizar, mas para se realizar ele tem que se privatizar, né? E é como se fosse assim, uma faca de dois gumes e que a população ela precisa estar atenta para isso. A sociedade precisa também se mobilizar, não é? Agora, falando de um lado mais tranquilo, digamos assim, do carnaval, os primeiros dias do carnaval no Campo Grande são dedicados ao samba, né? Aí se apresentam Dudu Nobre, Leci Brandão, Arlindo Cruz, o grupo aqui baiano, Batifum, por exemplo, que é um samba, né? Assim, um ritmo mais lento, né? Mais... dá um público de meia idade, por exemplo. Então, assim, dá para estimular também festas, digamos, mais tranquilas, como essa? Sim. O carnaval é o espaço da diversidade, né? Então, tanto sambistas, né, como os referenciados, como artistas do axé, como artistas do pagode, eles devem ter um espaço nessa festa. O carnaval, ele não pode ser uma festa segregadora. A liberdade criativa, ela deve estar presente em todos os âmbitos, né? E eu percebo que dentro das possibilidades, né, de uma captura da indústria cultural e do interesse do poder público, que percebemos que nos últimos anos há surgido, digamos assim, algumas ilhas que de certa forma tentam realizar pontes com o carnaval de antigamente. Então, não podemos vender o carnaval apenas como um espaço de distopia, né? Há determinadas ressignificações nesse mar, né, da captura da indústria cultural. Há alguns anos, Antônio, a Carlinhos Brau, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, né? Eles, assim, começaram a fazer um carnaval mais para o povo, né? Assim, desceram as cordas, né? Este ano, a Ivete também e o próprio Bel também vão descer as cordas, né? Durante o carnaval. Então, assim,
diante dessa transformação, né, a gente estava falando do quê? Da privatização, dos camarotes, né, do empresariado ali envolvido no carnaval. Então, diante dessa transformação também agora, parece que está havendo um resgate. Você não acha? Então, assim, você acha que está faltando... ainda, mas, né, mínimo ainda em relação ao que se tinha antes, mas que se está tendo, né? Ou seja, está se tendo uma atenção ao que foi perdido e uma busca do elo encantado de outrora. Então, assim, é uma iniciativa interessante que deve ser estimulada, né? Tirar as cordas, minimizar a violência, uma conscientização de que é uma festa de todos, não é uma festa segmentada por classe, ou por camarotes, ou por blocos. Então é importante redemocratizar de fato e fazer da rua um espaço público por definição e por essência, né, que é o espaço do carnaval. Daniela Mercury mesmo também faz esse tipo de carnaval, né? Ela também desfila ali no trio sem corda. Então, assim, diante dessa situação, você acha que hoje em dia falta espaço ali para o pipoca? Falta espaço. Por uma série de questões. Por uma questão geográfica, porque o número de foliões aumenta a cada ano. A privatização dos espaços também. Então acaba, digamos assim, por ser uma luta por espaços. E na luta por espaços, para ter o prazer na festa, as pessoas que podem pagar mais, elas conseguem ficar nos espaços mais confortáveis. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, é que há uma metamorfose, uma transformação, né, muito complexa no carnaval. Uma festa que tem uma origem democrática, mas que acaba por se privatizar. Mas que há pessoas atentas, há artistas atentas, há agentes sociais atentos. Percebemos que os blocos afros, eles começam a lutar pelo seu espaço de reivindicação. Artistas, né, como Jerônimo e outros artistas também lutam. Temos aquele bloco sem corda que é fantástico, que tem digamos assim, um caráter político muito importante, que é a saída do Garcia, segunda-feira, que é tradicional, que é muito interessante, que faz valer, de fato, o espaço da rua como espaço democrático. Uma outra pergunta, assim, teve um período aqui em Salvador que os clubes, né, o Baiano de Tênis, tem outros clubes também, o Português, né, isso. E o Fantoche, que 2 de julho. Isso, né? No 2 de julho, assim, faziam aqueles bailes com máscaras, né, aquela forma mais lúdica de se curtir o carnaval, né. Então, assim, com aquelas marchinhas, né, Pombo Correio, Alalaô. Então, assim, na sua opinião, você acredita que o Folião ele se divertia mais nesse período? Olha só, é difícil a gente avaliar, né? Porque a questão da diversão ela é muito pessoal e subjetiva. Mas certamente, em tempos passados, havia uma possibilidade de democratização maior do espaço. Agora, a questão do se divertir mais ou não, eu não posso avaliar sem uma pesquisa. Agora, uma coisa interessante que é importante a gente trazer para essa discussão é as perspectivas de você comparar. Né? O Brasil é um país muito diverso, há uma heterogeneidade muito grande no nosso país. E percebemos que o Carnaval de Salvador tem suas peculiaridades, assim como o Carnaval do Rio de Janeiro e o Carnaval do Recife, que são as 3 capitais que mais polarizam. Sim. E se você for comparar os 3 carnavais, a gente percebe completamente diferentes, é né? muito interessante. E para um estudo assim, é importante compreender, né? Ou seja, qual o carnaval que é mais capturado ou menos capturado pela indústria cultural? Qual o carnaval que é mais ou menos democrático? Aí tem que fazer uma pesquisa, né? De repente, para poder Mas responder. O fato é que o nosso Carnaval de Salvador é o carnaval que mais excita a multidão e é o carnaval mais desejado, né, pelos brasileiros. Aliás, vem todo mundo para aqui, né? No período, né? Isso é muito importante. É isso. Em Maragogipe, a gente está falando desse carnaval com máscara, bailes, né? Ainda se faz no Recôncavo Baiano esse tipo de carnaval, em Maragogipe. Né? Em cidades também, não só em Maragogipe. Talvez o de maior expressão e o de maior preservação seja o de Maragogipe e de algumas outras cidades aqui do Recôncavo. Mas a Chapada Diamantina tem algumas cidades que mantêm esse carnaval mais tradicional, né, que é importante ser ressignificado, e é importante que o governo do estado e as respectivas prefeituras dos municípios invistam nessa preservação de identidade, porque o carnaval é um patrimônio cultural, né?
É um patrimônio que, como eu disse anteriormente, faz uma relação de manutenção da identidade de um povo. Então você cita Maragogipe, e o que acontece em Maragogipe, certamente é uma memória preservada, né, que deve ser aplaudida e que deve ser, digamos assim, abraçada pelo povo e deve ter investimento público. Agora, a minha pergunta é, dá para trazer essa festa para aqui, para a capital? Você acha? Olha só... Estamos muito acostumados ao carnaval, né? É difícil. Será que é mudar, difícil? É difícil. Na verdade, o que acontece é... Eu volto a frisar isso, porque quando eu falo da indústria cultural, eu estou utilizando uma categoria que é desenvolvida na escola de Frankfurt, na Alemanha, e que diz que é a coisificação de determinados bens culturais, de determinadas economias culturais, de determinados bens simbólicos. O nosso carnaval, ele foi tentaculado por essa indústria cultural. Então, assim, mesmo um folião pipoca, para ele acessar o carnaval, ele precisa ter um certo dinheiro para consumir, né? Para estar naquela festa. Então, assim, a indústria cultural, ela tem uma força de captura sobre determinados bens que acabam por dessencializar. Eu não estou dizendo que o nosso carnaval ele é dessencializado. Eu estou dizendo que houve uma alteração e é importante ter cuidado e lucidez para compreender isso. Então, assim, transfigurar ou trazer uma realidade que é preservada em uma cidade de pequeno ou médio porte, como Maragogipe, para uma capital como Salvador, né, que faz parte de um roteiro turístico, que faz parte de uma captura, é muito complicado. Porque você tem uma sociedade capitalista que ela se mobiliza pela espetacularização. A espetacularização da vida, a espetacularização do dinheiro, a mediação das relações através do dinheiro. E o carnaval faz parte desse jogo de mediação. Camarote sendo vendido por R$2.000, né? É uma coisa assim absurda. Inclusive tem artistas que nem estão mais investindo em camarote justamente porque não acham também patrocínio para o investimento. É uma situação bem complicada, né? Essa que a gente está vivendo também diante da crise que estamos passando, né, no momento. Mas assim, no Rio de Janeiro há um mega desfiles de escola de samba, né? Aqui em Salvador a gente já teve também, mas não evoluiu, não resistiu, né? Então assim, talvez isso possa acontecer, assim, a gente falou da mudança do Garcia, que, né, tem uma manifestação de crítica social. Você acha que a mudança do Garcia também pode não resistir daqui a um tempo? É difícil, né? É difícil profetizar determinados comportamentos humanos. Mas eu espero que a mudança do Garcia se mantenha por muitos anos. Ou seja, resista. Resista, porque é um momento de reivindicação e de efetivação do espaço da festa, né? De efetivação do espaço da música, de uma música politizada, de uma música por uma melhoria e de uma democratização, de fato, do espaço. Você falou de Daniela Mercury, que é uma pioneira nessa alteração, né, do carnaval. E luta por isso também. E luta por isso. Mas eu tenho percebido ações também de outros artistas, exemplo de Saulo, né, que tem entrado nessa política de tirar as cordas. Então, assim... Sem receber nada em troca, né? Porque isso que é importante também. Porque tem artistas que lutam, né, contra determinadas máquinas capitalistas de forma muito desigual, mas que tem um sentido, o sentido político, o sentido de valorização da identidade, o sentido, né, de se instituir uma preservação. Então o nosso carnaval precisa ser preservado. O carnaval do Pelourinho, a mudança do Garcia, essas ilhas, né, de preservação de determinadas musicalidades que estão associadas com o folclore, que estão associadas com a nossa memória. E que é tão bonito, né, Antônio? Isso, que deve ser que preservado. É uma festa tão bonita. Assim, tem que ser preservada também com paz, né? Isso, com paz. Assim, para fechar a nossa entrevista, né, eu quero saber de você, assim, Antônio, posso chamar de você? Sim. Eu quero saber, Antônio, assim, qual o futuro que você projeta para o Carnaval de Salvador? Você que é sociólogo, né, Olha, que tratando da sociedade em si, então... Eu não gosto muito de profetizar, né, de receitas, porque na convivência social as coisas se alteram. Mas eu sou um pouco, digamos assim, pessimista com as lógicas do capital e essa apropriação que se tem feito, né? Até porque a força do capital ela é implacável. Hoje o ser humano, ele muitas vezes ele é infeliz no presente buscando a felicidade no futuro,
né? E essa felicidade é capturada por lógicas mediadas pelo dinheiro. E o que eu percebo no carnaval é que foi uma festa, sobretudo esses carnavais das grandes capitais, sobretudo Salvador e Rio de Janeiro, né? Que foram tentaculadas. Então, como alterar isso? Como alterar esse quadro, né, de distopia e de pessimismo? É necessário a reinvenção, é necessário o estímulo a novos olhares. Então, o papel, né, da valorização da identidade, da educação como possibilidade de alteração de mentalidade é fundamental. Eu conversei com o sociólogo Antônio Mateus Soares, a gente falou sobre as transformações do carnaval ao longo desses mais de 60 anos, né? Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Assembleia. E bom carnaval para todos. Bom carnaval para todos.